Hoje nós vamos falar sobre traumatismo abdominal. O traumatismo abdominal, ele é de extrema gravidade, porque ele se baseia especialmente na possibilidade de uma existência de uma lesão visceral. E ele pode ser fechado ou aberto, o que significa que às vezes nós não iremos ver. Nós só poderemos ver o hematoma abdominal ou queixa de alguma dor que o paciente tenha, como eu falei para vocês, da hemorragia interna, que a gente tem aquele hematoma que fica tudo roxo e tem sensibilidade, dor. Então, basicamente, quando há um trauma de abdominal fechado, nós temos que ficar atentos aos sinais e sintomas, porque nós não veremos. Tá? E a lesão desses órgãos, dessas estruturas, tanto dos vasos do abdômen quanto dos órgãos, eles podem levar à morte tanto por choque, por hemorragia, quanto por infecção que pode evoluir para uma sepse. Como eu falei para vocês, o trauma abdominal ele pode ser fechado ou aberto, sendo que o trauma abdominal fechado eles podem ser diretos ou indiretos. Os diretos são as lesões por impacto, geralmente contra cinto de segurança, contra alguma bancada que você seja arremessado contra ela, tá? Os indiretos são de consequência de aceleração e desaceleração, bem comum em acidente de trânsito, tá? Aquelas contusões de abdômen, aquelas batidas, tanto de atropelamento, tanto por impacto também, tá? Que é quando há aquela transferência, que é a aceleração, vai jogar e você vai bater, vai fazer aquele bum. Viram? Como mostra a imagem. Esse é um penetrante, tá? Mas só para vocês terem noção através da imagem, aqui vai vir a energia, por exemplo, o pneu de uma moto e vai bater e vai lesionar toda essa região aqui. Pode ser num órgão específico, tá? Trauma abdominal aberto. Nós temos os penetrantes e os perfurantes. Os penetrantes geralmente é quando afeta o peritônio, que é aquela camada de musculatura barra gordurinha que protegem os nossos órgãos internos. Quando a gente tem esse trauma penetrante, ele vai comunicar a cavidade abdominal com o exterior, tá? Ocorre solução de continuidade, ou seja, ele vai penetrar, vai romper a parede e vai lesionar ali. Geralmente, se limita só àquela parede, por exemplo, uma facada barra superficial, que só lesionou o abdômen e peritônio, mas não lesionou o órgão interno. Entenderam? Não lesionou nem vasos, nem, como eu posso dizer, órgãos. E o trauma abdominal aberto perfurante. Vai ter lesão de vísceras, tá? Quando, por exemplo, empalamento pelo abdômen, vai vir um ferro, uma viga, uma madeira, e ela vai atravessar, lesionando órgãos, podendo sair do outro lado ou não, se estendendo até a cavidade, tá bom? Nesse, nós temos também uma facada, por exemplo, mais profunda, que corte peritônio e abranja estruturas viscerais. A gente pode ter o evisceramento, pode ter tanto a lesão dos órgãos lá dentro, quanto a saída dos órgãos, que a gente chama de evisceramento, que é quando os órgãos extravasam para a parte externa do corpo, tá? Para fora. Aí, como exemplo, nós temos esta imagem. Viram? Extravasamento. E vale lembrar, gente, que no trauma abdominal aberto, a gente não considera abdômen só a parte da frente, não. A lateral,
o dorso, tudo a gente considera como trauma abdominal. A gente só dá um nome para toda essa região. Então, se eu tenho um empalamento, uma perfuração por trás e vai atingir rins, essas coisas, também é considerado um trauma abdominal, tá? Ele pode ser gravíssimo também, dependendo do local, da região e da estrutura que ela vai atingir. O mais preocupante num trauma abdominal aberto é o risco de infecção, tanto pela evisceração quanto pela o dano aos órgãos, que os órgãos podem sofrer, porque às vezes nessa ruptura que tem o evisceramento, que o órgão sai, pode ter alguma ruptura de estrutura, o que vai ter extravasamento de líquidos, fezes, bile, até mesmo urina, dependendo do local, o que vai acarretar numa infecção local e possível infecção sistêmica, que pode levar a um choque séptico. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber quando se trata de trauma abdominal é que nem toda lesão vai causar, seja ela por impacto ou lesão ou trauma aberto, ela vai causar lesão interna, tá? Às vezes a gente sofre uma pancada brusca, mas não tem lesão nos órgãos. Só vai ficar aquele hematoma mesmo. É bom a gente suspeitar se tem dor, se tem defesa de parede abdominal, se tem hematoma? Sim, porque seguro morreu de velho. E os sintomas principais, que eles podem vir leves ou ir piorando progressivamente de acordo com o tempo e a característica da lesão, são dores abdominais, rigidez da parede abdominal, que a gente chama de abdômen tábua, quando você pega está duro que nem se fosse uma madeira. Sinais e sintomas de choque hipovolêmico, hematomas, fratura de costelas inferiores, que são aquelas flutuantes, tá? E equimose.